Graça e paz da parte de Jesus, amém? Boa noite, você de Cabo... Alegria. Hoje... Boa noite, você de Cabo Frio. Ele vai pregar? Meu Deus. Tem nada combinado não, gente. Hoje eu estou com uma palavra queimando no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Sabe? Boa noite, você de Cabo Frio. Hoje eu estou com uma palavra queimando no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Sabe, Isa, minha avó sempre diz: quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Queria pedir aos irmãos para abrirem em Mateus 18, 1 ao 4, por favor. Irmãos, combinaram nada comigo. Pode falar? Já pode falar. Pergunta se pessoal. Abriram? Vou ler então. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais estarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então nunca se esqueçam. Para entrar no reino dos céus, vocês precisam ser como uma criança. Feliz Dia das Crianças para vocês. É isso aí. Podia pregar, né? Meu Deus, combinou nada. Alexandre falou: não, a gente vai entregar a palavra para você. Você chama as crianças para orar. E eu confesso que eu já estava um pouco apreensivo, né? Mas no final deu tudo certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Melhor louvor é esse, a pureza da criança. E eu queria chamar todas as crianças aqui. Nós vamos orar pelas crianças. Todas as crianças, vem para cá. Isso, todas elas. Foi Jesus que disse que das tais é o reino dos céus. Então, pode vir, todas as crianças. Isso aí. Isso, fala aleluia. 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 Isso aí, glória a Deus. Você quer falar, Josué? É o Josué, né? Fala, glória a Deus, fala. Glória a Deus. Amém. Isso, pode vir para cá. Você quer orar? Você vai orar? Você quer orar pela gente? Pelas crianças? Então ela vai orar. Isso, pode vir. Tem mais criança aí? O pessoal faz filha beça? Isso, isso. Pode vir para cá. Isso, algumas já desceram, né? Amém. Josué foi batizado com o Espírito Santo aqui, gente. Só pode. Aí, ó. Foi batizado, com certeza. Ali. Aí, ó. É ruim de não ter sido, hein? É ou não é? Você vai orar? Fecha o olhinho, orar. Obrigada por esse dia. Obrigada por nós estarmos Jesus. Amém. Amém. Mais alguma criança quer orar maior? Você quer orar, Luísa? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoe cada criança que está aqui e o dia das crianças. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa é obreira. Obreiro só olha de olho aberto. Manifestou um demônio perto, já repreende. Sabia disso? Isso aí a gente aprende na escola de obreiro. Obreiro não pode orar de olho fechado. Manifestou, você vê que ela é obreira. Senhor Jesus, nome de Jesus, olhando para o lado. Estenda sua mão para cá, nós vamos abençoar as crianças. É no nome de Jesus, Pai, que nós declaramos sobre os pequeninos a Tua presença. Que o Senhor possa manifestar,
ó Deus, nessa caminhada, nesse crescimento, a tua presença a eles. Muito mais do que conhecer o Senhor como Deus dos pais, que eles te conheçam como Deus da vida deles. O Deus que morreu por eles, o Deus que deu a vida por eles. Então eu quero pedir no nome de Jesus que esses pequeninos possam viver experiências contigo que marquem a vida deles para a glória do teu nome, que ao crescer e se desenvolver, o que quer que eles façam para a glória do Senhor, e que os cargos que eles ocuparem, que eles possam refletir a sua presença. Nós profetizamos sobre a vida das nossas crianças os melhores lugares. Nós repreendemos no nome de Jesus todo homem mau, violento, sanguinário, todo pedófilo, todo encantamento sobre a vida dos nossos filhos seja repreendido pelo poder do nome santo de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Podem descer. Isso. Devagar, devagar. Isso. Devagarinho aí. Isso. Pra lá. Tá na contramão, hein? Pra lá, hein? Vamos lá. Isso. Glória a Deus. Amém. Tem uma perdida ali, hein? Vem pra cá, a tia tá lá. Isso. Ela quer ficar aí, ela é da dança. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia. Eu ia falar o que o Heitor disse aqui, aí vocês iam rir, né? Estou com uma palavra queimando no meu coração, já foi falado isso aqui. O pessoal não é mole não, cara. Abra a sua Bíblia, então, no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 22, eles vão botar no telão, pode projetar aí, por favor. Tema da nossa conversa de hoje, nesses poucos minutos, é epitáfio. O que é o epitáfio? Epitáfio é aquela frase descrita na lápide de alguém que partiu. E eu quero me dirigir a você nessa nossa conversa de hoje, perguntando para você que Deus deu a você muitos anos de vida, que você tenha muitos anos de paz, de saúde, mas no dia da sua partida, o que você gostaria que tivesse escrito lá na sua lápide? Se a gente observar a vida, essa caminhada existencial aqui na Terra, é uma vida de dores, de lutas e também de muitos desafios, de muitas dificuldades. E o sofrimento, ele tem o poder de nos fortalecer e também, ou de nos amargurar. Algumas pessoas, diante do sofrimento de que passaram, de que sofreram, essas pessoas elas acabam se tornando amargas. Outras pessoas têm a capacidade de se ressignificar, de não se tornar a dor que sofreu, de não se transformar no algoz que feriu, de sair e surgir de uma forma ainda melhor. Se a gente observar na história da Bíblia, de toda ela, nós vemos que homens e mulheres tiveram os seus momentos de desafio, covas, prisões, calabouços, fornalhas, injustiças, que foram lugares utilizados pelo Senhor para fortalecer, para edificar e para estabelecer também um legado na vida de pessoas. Se a gente pegar a história de Paulo, por exemplo, se Paulo tivesse uma lápide, o Paulo teria como epitáfio aquilo que ele escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se o Jó, ele tivesse um epitáfio, certamente na lápide, na pedra, estaria escrito: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os teus olhos me veem. E aí eu me dirijo a você perguntando para você, qual seria o seu epitáfio? O que estaria escrito na sua lápide? O que representaria a sua vida, a sua caminhada existencial aqui na Terra? E aí a gente vai ler agora o que está escrito no Gênesis, no capítulo 49, no versículo 22. Está escrito assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura
atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com a bênção dos altos céus, com a bênção das profundezas, com a bênção dos seios da sua madre. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos desse homem chamado José e também Davi nessa noite possa nos inspirar diante dos desafios que nós enfrentamos e de muitas vezes sentimentos de amargura que tentam a todo momento nos transformar em alguém adoecido, paralisado diante daquilo que o Senhor tem para nós como uma vida de vitória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Esse texto que a gente leu, Gênesis no capítulo 49, retrata um momento no final da vida de Jacó, pai de José. Já envelhecido, ele resolve chamar os seus filhos e um a um colocar a mão sobre eles, declarando a bênção do Deus da vida deles sobre os seus filhos, declarando uma bênção da posteridade. É um hábito judaico declarar a bênção de geração em geração, e Jacó chama o seu filho José, o seu filho mais novo José, e diz que ele, José, é um ramo frutífero. Se você observar a analogia que Jacó utiliza para chamar o seu filho de um ramo, mas não um ramo qualquer, um ramo frutífero, porque nem todos os ramos de uma árvore frutífera produz frutos. Mas Jacó, ele declara para o seu filho José, dizendo: você é um ramo frutífero que está junto às fontes de águas. E ainda declara que os flecheiros tentam a todo momento amargurá-lo, mas o seu coração não permite que isso aconteça. Jacó, ele fala isso para o seu filho José no final da vida de José. Só que se você conhece bem a história de José, você sabe que José tinha todos os motivos do mundo para não ter sido chamado de um ramo frutífero, porque ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos na juventude, por inveja, por ódio, rancor, ira. E ao ser vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, ele foi colocado no mercado de escravos no Egito, foi levado, comprado por um homem chamado Potifar, onde governou a casa de Potifar, prosperou nessa casa, e quando tudo estava bem na vida de José, ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, e ele foi esquecido na prisão. Ele foi lançado no cárcere, e ele viveu a ingratidão e a injustiça de uma mulher que desejou e queria o seu corpo. José, ele amargou durante 17 anos sem entender um sonho que ele havia tido na sua infância. Ele não entendia, mas todas as coisas estavam cooperando para um propósito maior na sua vida. Curiosamente, no final da sua vida, casado, pai de 2 filhos, Efraim e Manassés, José, ele resolveu perpetuar, como se colocasse os nomes dos filhos como epitáfio. E o primeiro, ele declarou que Deus me fez prosperar numa terra estrangeira. O segundo, ele declarou que Deus me fez esquecer todo o mal que eu havia recebido na casa do meu pai. Ele poderia ter dado qualquer significado ao nome dos seus filhos, mas ele resolveu levantar um altar declarando que Deus o fez prosperar apesar de tudo aquilo que ele sofreu, que Deus o fez esquecer diante de tanto mal que ele sofreu. A amargura bateu à porta do coração de José, mas ele não permitiu que aquilo que os seus irmãos fizeram com ele tornasse ele em alguém pior. Pelo contrário,
A prova disso é que no capítulo 50, no versículo 20, quando Jacó havia morrido, o seu pai e os seus irmãos ficaram com medo. Agora, uma vez que Jacó havia morrido, talvez José pudesse praticar a vingança agora sobre os seus irmãos que haviam praticado tanta maldade sobre ele. E é nesse momento que ele declara em Gênesis no capítulo 50, no versículo 20, que Deus transformou todo o mal que vocês fizeram a mim em bem. É alguém que decidiu na sua vida perdoar. Esse é o maior exemplo de alguém que viveu a ingratidão, que viveu a deslealdade, que viveu o ódio, a raiva, a ira, o ciúme, mas decidiu abrir mão da razão, abrir mão do direito de vingança. Eu digo nas minhas mensagens que justiça é querer de volta aquilo que é seu e que foi levado. Vingança é querer que o outro sinta o que você está sentindo no seu coração. Pessoas que desejam vingança por outras pessoas são pessoas que carregam mochilas pesadas com bagagens que fazem com que andem mais devagar, que cansem, que andam sobrecarregadas com peso existencial na sua alma. José, ele decidiu ser diferente. Não porque ele era filho de um patriarca, mas porque ele entendeu que a melhor coisa é abrir mão de razão, abrir mão do direito, entendendo que quem o abençoa é Deus, quem o justifica é Deus. E quando nós tentamos nos defender ou nos justificar ou advogar em causa própria, o Senhor diz: já que você assumiu o meu papel, eu vou deixar que você faça aquilo que você acha que talvez possa fazer melhor do que eu. José resolveu transformar toda a dor de uma vida de decepção em um grande legado. E você? O que você tem escrito com um lápis da vida diante das atitudes, diante de coisas que pessoas fazem a você? O que falar de Davi? Um homem que foi odiado pelos irmãos, que foi hostilizado pelo seu pai, que foi abandonado pela sua mãe. A mãe de Davi, ela não aparece em nenhum momento da Bíblia. Em nenhum dos livros que fala sobre Davi, nós temos menção sobre essa mulher que deveria cuidar, que deveria fazer a ligação entre o pai e o filho. Diante das crises que eles viveram, Jessé visivelmente fazia predileção entre outros filhos, odiou o seu filho Davi. E a Bíblia fala que por receber ódio dos seus irmãos, por receber hostilidade e não amor do seu pai, Davi, ele tinha todos os motivos também para se tornar em alguém amargurado. Davi, durante 13 anos da sua vida, ele se escondeu em cavernas, sendo perseguido como um cão por alguém que ele salvou a vida, um rei chamado Saul, que não teve coragem de enfrentar o Golias. Davi, ele viveu na pele e ele sofreu o nível mais alto de ingratidão. Se você, em algum momento da sua vida, já viveu ingratidão, alguém que você ajudou, alguém que você tirou dos seus, da sua casa, alguém que você fez por esse alguém, você investiu, e esse alguém resolveu retribuir a você com uma ingratidão. Davi viveu isso na pele. Davi, ele sofreu tentativas de assassinato por alguém que ele deu a vida dele. E de que forma Davi, ele reagiu a isso? Davi transformou a rejeição, ele transformou o ódio, ele transformou as tentativas de assassinato, a sua vida, em salmos, em poesia. As mais lindas poesias dos salmos escritos por Davi revelam um coração contrito e quebrantado, um coração confuso diante daquilo que estava acontecendo com ele, mas um coração que, acima de tudo, colocava nas mãos de um Deus que ele conhecia bem e que jamais havia o abandonado. Ele foi abandonado pelo seu pai, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi esquecido pela sua mãe, ele foi perseguido por Saul, mas o Deus da vida dele nunca havia o abandonado.
Esse mesmo Deus que havia prometido para ele, com uma idade muito jovem, que ele seria rei da nação de Israel e que o seu trono não teria fim. O que Davi tinha de diferente? Quando Davi pecava, ninguém era como ele. Eu me atrevo a dizer aqui que a gente pode até tentar chegar perto de Davi no que diz respeito aos pecados, mas ninguém aqui jamais vai se comparar a ele na sua capacidade de reconhecer o seu pecado, de se constranger diante de Deus, de dizer: Senhor, eu pequei contra ti e somente contra ti diante dos céus e da terra. A gente percebe que nessa caminhada existencial nós vamos sofrer traições, nós vamos ser alvos de injustiça, nós vamos passar por perdas, situações que nos fazem a todo momento tentar lutar contra um sentimento de amargura. Quantas são as vezes que nós, por não entendermos coisas que acontecem na nossa vida, nos distanciamos até mesmo de Deus? Quantas pessoas nós perdemos na pandemia, pessoas que amávamos tanto, que amamos tanto, e que em algum momento perguntamos para Deus: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que tanta gente boa vai embora e tanta gente ruim fica? São perguntas que nós temos sem respostas. A verdade é que a vida ela tem muito mais perguntas do que propriamente respostas. E com isso a gente acaba carregando um peso, um excesso de bagagem. A gente acaba carregando fardos existenciais, falta de perdão, ressentimentos, desavenças familiares. Talvez você esteja carregando um peso hoje, um fardo de um casamento em crise. Talvez o seu casamento hoje tenha se transformado numa conveniência. Quem sabe na sua ideia, você hoje admitiu a ideia de estar junto com o seu cônjuge, até que os seus filhos que estavam aqui na frente hoje possam crescer. Eu estou suportando isso por causa dos meus filhos. Um dia eles vão embora. Um dia a gente vai se dar conta de que a gente perdeu muito tempo pensando em outros e não pensando em si mesmo. De todos os pecados que a Bíblia faz menção, o pior deles é o orgulho. E eu não sei se você sabe, pessoas orgulhosas, elas têm por característica principal, Vinícius, achar que são Deus, achar que estão numa posição de serem como deuses. E é curioso porque esse desejo é um desejo da humanidade, porque a Bíblia fala que a serpente, o mais astuto de todos os animais, disse para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Que se você comer desse fruto, você morrerá. E ela disse, a serpente a Eva: certamente você não morrerá. Deus está mentindo, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. E o texto diz, e isso pareceu bom aos olhos de Eva, e então comeu do fruto e deu ao seu marido. Quantos aqui conhecem pessoas orgulhosas? Levanta a mão se você conhece. Não olha, só conhece. Levanta a mão, levanta a mão. Você já tentou convencer alguém muito orgulhoso ou orgulhosa de que ele ou ela está errado? É impossível, porque essas pessoas se acham como Deus. Elas acham que o ser humano não tem a capacidade de evoluir, porque sempre fui assim, serei sempre assim, quando na verdade todos nós temos a oportunidade de nos amargurarmos ou de ressignificarmos. O ser humano ele sempre está repetindo comportamentos. Nós somos o reflexo das nossas relações e dos atravessamentos que nós tivemos na nossa infância, na nossa juventude ou na nossa fase adulta. E às vezes pessoas dizem para nós coisas que nós odiamos ouvir. Você é igualzinho seu pai. E isso carcome a nossa alma, porque tudo aquilo que não gostaríamos de ouvir, ouvimos e nos fere e nos machuca. E isso traz para nós um peso, uma bagagem existencial. Talvez você esteja carregando um fardo
dos seus filhos que estão na adolescência, ou de uma crise conjugal dos seus filhos na fase adulta. Quem sabe você esteja vivendo hoje, carregando um fardo de um filho seu que começou a fazer uso de drogas, ou quem sabe você está carregando um peso de preocupação com o futuro, com o presente, ou culpa diante de um passado mal resolvido. E para tudo isso que eu disse nessa noite, nós temos a oportunidade de, assim como José, transformar a nossa história ou aquilo que de pior aconteceu conosco em legado ou em ressentimento. Pessoas que decidiram viver uma vida de ressentimento são pessoas que sentiram, mas como se isso não fosse o suficiente, decidiram sentir não somente uma vez, mas muitas vezes, e com isso viver uma vida de ressentimentos. É aquilo que o padre Fábio de Mello fala no seu livro, Quem Me Roubou de Mim. São pessoas que em algum momento foram roubadas de si, diante de traições, diante de decepções, diante de amarguras da sua alma. Da mesma forma, Davi resolveu transformar toda a sua dor. Você não sabe o que Davi passou. Assim como pessoas que estão diante de você num momento de fragilidade e dor e chegam perto de você e dizem: eu imagino como você está se sentindo. Ninguém imagina como você está se sentindo. Somente uma pessoa que passa ou que passou ou que está vivendo o que você está vivendo pode dizer: eu sei como você está se sentindo. Davi, ele teve que se reinventar a todo momento. Ele foi envergonhado pelo seu próprio filho, que decidiu trair o pai e ter relações sexuais com as esposas do pai no pátio do palácio à vista do povo. Davi foi traído pelo seu melhor amigo, Aitofel, o seu conselheiro. A Bíblia fala que os conselhos de Aitofel para Davi eram como os conselhos do próprio Deus. Davi, ele tinha total confiança em Aitofel, e Aitofel se juntou ao seu filho Absalão para trair Davi. Em um dos salmos ele diz: recebi um pontapé. Foi isso que Davi recebeu. E de que forma Davi reagiu a isso? Escrevendo salmos e deixando para nós poesias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Enquanto do lado de dentro era guerras, conflitos, incertezas, ele decidia verbalizar aquilo que ele tinha certeza que Deus era, mesmo não entendendo, mesmo não vendo, mesmo não percebendo, mesmo não compreendendo. Davi resolveu declarar aquilo que ele tinha como certeza maior. No Evangelho de Mateus, Jesus ele resolveu fazer um convite, o mais lindo e o mais glorioso de todos os convites, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz: vinde a mim, ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe que o convite de Jesus é um convite universal. Ele diz: vinde a mim, todos vós. É um convite que envolve todas as pessoas, todas as classes sociais. O preto, o branco, o rico, o pobre, o famoso, o anônimo. O convite de Jesus, ele é universal, ele é para mim, ele é para você, ele é para um pastor, assim como é para um levita. Mas assim como é para uma pessoa que entrou numa igreja evangélica pela primeira vez, ele diz: vinde a mim, você que está cansado, e não somente cansado, mas sobrecarregado, você que está carregando um fardo durante muito tempo, você que está sofrendo injustiça, você que tem sido alvo de vergonha, de humilhação, você que não sabe lidar com os seus problemas, você que em algum momento pensa em tirar a sua própria existência diante de tantos conflitos, de tanta vergonha, de tanta confusão de mente. O convite de Jesus é para uma alma cansada, para uma alma preocupada, para uma alma ansiosa, para uma alma que tem sido vítima de medo e
e através do excesso de medo tem sofrido crises de ansiedade, chamadas de crises de pânico nos dias de hoje. O convite de Jesus, se você olhar o contexto desse texto, ele lançou esse convite para as pessoas que mais o rejeitaram. Esse é o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse convite é para mim hoje. Esse convite é para você. Esse convite é para todos nós que estamos cansados, que já levantamos um dia a mão para Ele na igreja, que fomos batizados pelas águas, que, quem sabe, fomos batizados em línguas, mas que em algum momento, diante de frustração, de traições, de decepção, a gente começou a colocar dentro da nossa mochila muito lixo. E, curiosamente, às vezes, pega minha mochila para mim ali, Alexandre, por favor. Às vezes a gente não se dá conta, queridos, de que a gente começa a carregar um peso desnecessário. A gente começa a carregar aqui dentro sentimentos que estão aqui há muito tempo. E às vezes coisas estão aqui há tanto tempo que eu nem imaginava que isso estava aqui dentro. E eu já estou acostumado a carregar esse peso. E esse peso me faz andar mais devagar. Esse peso rouba a minha energia. Esse peso me faz não mais ter a alegria. Esse peso rouba de mim a paz. A paz que esse mesmo mestre chamado Jesus, ele nos prometeu que veio dar. Ele disse: a minha paz eu vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo dá, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é voltar um pouco, voltar a ser como uma criança. Quando a gente vê as crianças aqui na frente, o Ministério de Música pode subir, a gente vê as crianças aqui na frente, a gente vê o Josué aqui numa espontaneidade, não preocupado com o que as pessoas estão olhando, ou com os holofotes, ou com as câmeras, o que as pessoas vão pensar sobre mim, sobre a minha forma espontânea, sobre isso. Ele não se dá conta disso. Por que a criança, ela expressa alegria? Por que a criança, ela é tão espontânea? Porque a criança, ela decidiu viver somente o presente. A criança não está preocupada com o passado, com aquilo que devia ter feito ou podia ter feito. A criança não está preocupada com aquilo que não aconteceu, ansiosa, preocupada. A criança, ela vive somente o presente. Hoje eu tive em Niterói, tinha um compromisso e acordei 5:30 da manhã. Eu ia sair cedo, e aí às 6 horas da manhã o Tito tinha ido para minha cama. E aí quando ele foi para minha cama, eu falei: meu filho, vai para sua cama. Aí ele falou: pai, hoje é dia das crianças. E eu disse: meu filho, parabéns, hoje é o seu dia, agora pode dormir. Ele falou: não, pai, eu quero ficar acordado porque hoje é o meu dia. Ele acordou mais cedo e ele decidiu viver o dia dele, porque no dia anterior a gente disse: filho, amanhã é dia das crianças, e a gente quer celebrar com você o dia das crianças. É essa pureza que às vezes nos falta, é essa capacidade das crianças de se desentenderem às vezes com um amiguinho por uma briga de brinquedo, mas imediatamente, no mesmo momento ou no momento seguinte, diz: me perdoe, e brinca como se nada tivesse acontecido no momento anterior. Sabe por quê? Porque as crianças, elas não carregam mochilas, elas não guardam ressentimentos. As crianças, elas vivem com a mochila existencial vazia. Nem sabia o que tinha aqui dentro. Dinheiro não vai cair. Quem sabe você esteja com essa mochila
pesada. Esse convite de Jesus, como eu disse, é universal, mas também é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Vinde a mim. Ele não convida a nós para uma religião, não é um convite para as obras de caridade, para a penitência, é um convite para uma relação pessoal, é um convite para a fonte, é um convite para a vida, é um convite para ressignificar a história, é um convite para receber a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo tem uma paz, e a paz do mundo é uma paz circunstancial, é uma paz efêmera, é uma paz líquida, é uma paz passageira. Mas a paz de Cristo é uma paz que excede todo o entendimento. É a paz que Davi no Salmo 23, ele diz: refrigera a minha alma. Alguns estudos dizem que quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava fugindo no deserto, sendo cercado pelo exército de Saul, sem saber onde se esconder, e ele resolveu se esconder dentro de um oásis. Que oásis é esse? A sua própria alma. E ele declarou: o Senhor, o meu pastor, é aquele que refrigera a minha alma. E o melhor exemplo que a gente tem sobre refrigerar a alma, o Matthew Henry descreve na sua tradução bíblica, que ele diz, é exatamente quando você está num ambiente aberto com calor escaldante. Você imagina o verão de Cabo Frio, e aí de repente aquele sol que começa a queimar a sua pele e fazer você transpirar, e de repente você entra dentro de uma loja climatizada, e ao entrar na loja climatizada, você recebe aquele refrigério. Do lado de fora um calor escaldante, mas ali dentro você está refrigerado. Foi isso que Jesus veio nos dar, Marcelo. Ele não veio prometer pra gente um relacionamento institucional. Jesus nunca fundou uma religião. O que ele deseja é um relacionamento íntimo comigo e com você. Não tem a ver com placa denominacional, tem a ver com intimidade. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Eu gostaria de estender esse convite de Jesus a você nessa noite. Sabe, nessa minha caminhada de fé existencial, eu tive a oportunidade de ver com esses olhos aqui Jesus transformar a vida de dezenas de centenas de pessoas. Eu vi pessoas que entraram aqui por essas portas, usuários de droga, dependentes químicos. Eu tive a oportunidade de ver pessoas que praticaram coisas que eu não posso nem falar aqui nesse microfone, terem as suas vidas transformadas. Eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos pessoas que andavam encurvadas de tanto peso que carregavam na sua mochila existencial, receberem alívio e descanso para a sua alma, a partir do momento em que decidiram aceitar o convite de Jesus, de irem até Ele. Não a uma igreja, não a um altar, não se trata disso, mas uma pessoa, a um relacionamento. Talvez você esteja aqui nessa noite assim. Jesus, Ele quer trocar o fardo dele com você. Ele quer dar a você um novo e vivo caminho. Jesus, Ele quer ter a oportunidade de se fazer conhecido por você. Jesus, Ele quer dizer para você que as aflições e lutas, elas vão continuar, mas através desse relacionamento, sempre Ele vai liberar sobre a sua vida uma graça maior. Paulo diz que o poder de Deus sempre se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Estava conversando ontem em Niterói, eu estava ontem em Niterói também, o dia inteiro em reuniões, e aí uma pastora, ela resolveu se apresentar a mim, só que eu já conhecia ela há muito tempo, e aí ela falou: eu queria me apresentar a você. Eu falei: mas eu já conheço ela. E ela falou: eu queria me apresentar melhor a você. Ela estava com a Bíblia dela na mão, e aí ela abriu a Bíblia dela, tinha um canudo descartável, esse canudo que a gente bebe refrigerante e suco. E ela falou: deixa eu me apresentar para você. Eu sou isso aqui. Quando as pessoas têm sede, sou eu que levo a água da vida a essas pessoas. Eu sou descartável. E não tem a ver comigo, mas sim com a água da fonte que passa por mim. E pelo fato de ser descartável, eu preciso a todo momento
ser lavada por essa água, por essa mesma água que sacia a fonte, a sede das pessoas que estão à minha volta, porque eu sou tão dependente, porque eu sou descartável, mas porque Ele decidiu me amar. Quando eu vi ela falando sobre aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero ser nessa noite, um canudo que vai fazer com que aquilo que vem dele chegue até você, simplesmente e puramente passando por mim, sem que eu atrapalhe. Jesus está aqui. Talvez você não tenha entendido. Jesus está aqui nessa noite, porque Ele garantiu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, Ele se fazia presente. Feche os seus olhos. Se essa palavra é para você, se o seu coração queimava enquanto eu falava, eu quero dizer para você que a porta de esperança está aberta para você, que a porta do céu está escancarada para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, para você, criança, para você, ancião, para você que é rico, para você que é pobre, para você que é famoso ou anônimo. O convite é universal. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Saia do seu lugar nessa noite. Peça licença a essa pessoa que está do seu lado, porque essa pessoa que está do seu lado nada pode fazer por você, mas a pessoa de Jesus, Ele está aqui. E assim como eu tenho visto Ele mudar a vida de milhares e milhares de pessoas, Ele quer mudar a sua vida hoje. E a mudança que você busca e precisa está a um passo de sair do seu lugar, reconhecendo que sozinho você não consegue, reconhecendo que você já tentou com as suas próprias forças e não conseguiu, mas Jesus está aqui nessa noite e Ele quer mudar a sua vida. Peça licença a essa pessoa que está do seu lado, ou simplesmente seja esse canudo e pergunte a essa pessoa que está do seu lado: você deseja que eu vá lá na frente com você? Eu quero ser utilizado como alguém que vai fazer com que essa sede que está em você possa saciada. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Não resista a essa graça que nós entregamos ao Senhor, cada vida, cada irmão e irmã, cada coração. E nós declaramos decepções, frustrações, traições, abandonos, ressentimentos, amargura de coração. Nós declaramos no nome de Jesus que tudo isso será transformado em um grande legado. Muda a história, ressignifica o passado, dê um novo e vivo caminho. Eu declaro sobre a sua vida um óleo fresco, uma unção nova. Eu declaro agora um refrigério de alma. Eu declaro uma paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro agora que você vai deitar e dormir e logo pegar no sono, porque o Senhor é o Deus da sua vida. O Jeová Sabaoth peleja as suas batalhas. Ele cuida dos seus enquanto eles descansam. Eu declaro cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu não sei o que trouxe você do seu lugar à frente, mas eu declaro resposta da parte de Deus sobre essa situação, sobre essa causa, sobre essa impossibilidade. Eu declaro, haja de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação do inferno, todo dardo inflamado, toda seta que voa de dia e de noite, toda armadilha, toda arma forjada contra nós. Eu declaro que não terá validade, que não prosperará. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos o cumprimento dessa promessa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que possamos receber descanso para a nossa alma, e que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida. Nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu.